Fala galera, estamos de volta mais uma vez. Dessa vez iremos resolver a questão 165 da prova do Enem 2018. Vou pedir para vocês prestarem bem atenção, porque essa questão, apesar de não ter conta, é uma questão que envolve raciocínio lógico, análise combinatória, interpretação. Então tem que prestar bastante atenção para conseguir entender o raciocínio. Então bora lá. Aqui ele fala que num salão de automóvel lá em São Paulo, nós vamos ter duas partes. Vamos ter duas estantes. Uma estante na entrada, certo? E uma no salão central. Então nós temos a primeira estante na entrada. A entrada vai ter uma estante. E no centro também vai ter uma estante. Show? Então beleza, tranquilo. Em cada uma dessas estantes, ele vai colocar um carro e um caminhão. Então nós vamos ter um carro, para cada estante dessa vai ter um carro e um caminhão. E ele vai ter que escolher, uma caminhonete. Ele vai ter que escolher qual modelo ele vai colocar aqui. Ele nos fala que nós temos 4 carros disponíveis e 6 caminhonetes disponíveis para poder escolher. E ele pergunta quantas maneiras distintas, quantas maneiras diferentes nós podemos fazer essa organização, essa composição. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, ele vai selecionar um grupo. Nesse grupo eu vou ter um carro e uma caminhonete, certo? Então, para ele escolher um carro, ele vai ter que escolher entre 4 opções. Eu tenho 4 carros. E ele precisa escolher desses 4, ele vai ter que escolher 2 carros. Um para ficar na entrada e outro para ficar no centro do salão. A mesma coisa para a caminhonete. Ele precisa escolher. Eu tenho 6. Eu preciso escolher 2 para poder colocar um na entrada e um no centro. Como que a gente faz isso? É só levar em consideração a ordem. Primeiro vamos olhar a ordem. A ordem é relevante? Não é. Se eu colocar aqui, ó, caminhonete 1, por exemplo, carro 1, caminhonete 1, caminhonete 1, carro 1, carro 1, caminhonete 1. A ordem que eles vão ficar na estante não importa. Então a gente não vai fazer arranjo, porque só poderia fazer arranjo se a ordem deles em cada estante importasse, mas não é o caso. Então a gente já elimina a letra A e a letra D. Vão ter 3 opções que vão sobrar. A opção letra B, C e E. A letra B a gente também elimina. Ó, a A já foi, a D também não pode ser e a B também não pode, porque ele coloca combinação de 10, escolhe 4. Não. Isso aqui seria, como se ele estivesse pegando tudo, 4 carros mais 6 caminhonetes e tirando, e escolhendo 4 para poder formar um grupo. E isso não acontece. Não é isso que ele falou. Na questão, ele não vai pegar tudo e escolher 4. Não. Quando eu faço isso, eu estou querendo escolher 4 desse total. Eu posso escolher, por exemplo, 3 carros e uma caminhonete. 3 carros, certo? E isso não, pelo enunciado, isso não pode acontecer, porque ele é 2 carros, certo? E 2 caminhonetes para cada estante. Quando eu faço combinação de 10 e escolhe 4, eu estou escolhendo 4 elementos desses 10. Eu posso escolher, por exemplo, 4 carros, 4 caminhonetes. Só que não é o caso, ele quer 2 carros e 2 caminhonetes. Essa aqui já elimina. Vai sobrar a letra C e a letra E.
Só que a letra C e a letra E são muito parecidas, né? É fácil confundir. Porque, olha só, para eu escolher um carro, eu tenho 4 opções. Eu vou escolher 2. Combinação de 4, escolhe 2. Beleza, o mesmo raciocínio para caminhonete. Eu tenho 6 caminhonetes. Vou escolher 2. Combinação de 6, escolhe 2. Certo? Como eu vou estar escolhendo isso aqui e isso aqui, eu vou multiplicar pelo princípio multiplicativo. Esse valor vezes esse valor. E aí, qual é a resposta? Qual seria a resposta? A letra C ou letra E? Porque tanto a letra C quanto a letra E, elas têm isso aqui. Só que tem um detalhe. Vamos analisar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, a caminhonete 1 e o carro 1, caminhonete 2, carro 2. Os carros são diferentes. Cada carro tem uma cor diferente. Cada caminhonete tem uma cor diferente. Eles são diferentes. Essa configuração é válida? É. Vamos colocar um V. V de Vitória. Show? E essa configuração aqui, ó. C1, A2, C2, A1. É válida? Será? Eu vou te falar que é válida sim. É válida, com certeza, porque a condição é, cada estante tem que ter uma caminhonete e um carro. Eu posso pegar um carro vermelho e colocar na primeira, e um carro vermelho e um carro azul na segunda, ou vice-versa. As duas maneiras valem, né? Tem que ter um carro e uma caminhonete. Independente de qual cor seja, de qual modelo seja, tem que ter um carro e a caminhonete em cada estante. Certo? Então, tanto essa configuração quanto essa satisfazem. Só que não é a mesma coisa, porque aqui eu tenho o carro 2. O carro 2 está na primeira estante. Aqui o carro 2 está na segunda estante. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu colocar o carro 1 primeiro, o carro 2 depois, vice-versa. Não é a mesma coisa. Então, são configurações diferentes. Tanto essa quanto essa satisfazem. Mas não é a mesma coisa. Dá para perceber que se eu, vamos supor, eu estou chegando no salão. Acabei de chegar. Logo na entrada eu tenho um carro vermelho. Aí eu vou passar mais um pouco. Lá no meio do salão eu tenho um carro azul. É uma situação. Agora se eu entro e eu tenho um carro azul logo no início. Lá no meio do salão eu tenho um carro vermelho, não é a mesma coisa. Né? A configuração, elas não são iguais. Elas são corretas, mas não são iguais. Então eu preciso levar em consideração a ordem. Eu vou ter que permutar. Então para cada situação dessa, para cada combinação dessa, eu vou ter duas possibilidades. Ó. A1, A2, por exemplo. A2, A1. Eu poderia colocar C2, A1. C1, A2. Ou C1, A1, C2, A2. Eu vou ter duas possibilidades para cada um. Aqui eu tenho, ó, A1, A2, satisfaz A2, A1. Duas possibilidades. C1, C2, C2, C1. Entendeu? São configurações diferentes. Eu vou ter duas possibilidades dessa. Por quê? Porque são dois estantes. Se fosse 3 estantes, aí já teria mais uma estante para poder analisar. Só que nós temos duas. Então, para cada configuração dessa, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes o número de carros, certo? E 2 vezes o número de caminhonetes. Show? Então, nós vamos ter o quê? Isso aqui vezes 2 vezes 2. Alternativa a letra C, que é o gabarito. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar de uma maneira bem didática, dando exemplos, analisando casos. Essa questão não precisa fazer conta, é só saber
diferenciar arranjo de combinação, permutação. Perceba que o arranjo, a ordem importaria, certo? Como eu não coloquei, ó, se eu tivesse, aqui ele fala que a ordem dentro de cada estante não importa, então não é arranjo, é combinação. Aqui a ordem entre as duas estantes ela importa. Aqui eu posso ter um carro vermelho, azul, ou azul e vermelho. As duas situações elas são relevantes, mas são configurações diferentes. Então, percebendo a diferença entre permutação, combinação e arranjo, a gente conseguiria achar uma expressão que define o total de maneiras que podemos escolher um carro e uma caminhonete em cada uma das estantes. Então é isso aí, bons estudos, valeu!